A palavra que nós vamos ministrar nessa noite está em Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém? Os irmãos podem se assentar. E nós já oramos e cremos que a palavra do Senhor, ela é poderosa para fazer, né? O que apraz aos nossos corações. Então, vamos lá, irmãos. Essa carta aqui, quem escreveu foi Tiago, irmão de Jesus. E ele escreve essa carta basicamente por dois motivos. O primeiro motivo que ele escreveu essa carta foi para quê? Para confortar os crentes, os cristãos que estavam passando por necessidades. E muitos deles estavam passando por perseguições severas por causa dos judeus, dos gentios. Eles sofriam opressões dos patrões. E para confortar aqueles crentes a enfrentar, ajudar esses crentes a enfrentar essas dificuldades que todo cristão tem, né? Mas naquela época estava passando por um momento assim, de muita perseguição. E esses irmãos, além de passarem por essas dificuldades, né? Que todo crente passa, mas bem pior, né? Perseguição também passa, né? Muitos cristãos passam perseguições severas. Mas o intuito aqui dessa carta é que Tiago ele veio corrigir uma interpretação errada que esses irmãos tiveram a respeito da justificação pela fé em Jesus Cristo. Esses irmãos, eles foram evangelizados, né, por Paulo. E Paulo, como nós aprendemos, pregou para esses irmãos, e nós também cremos nisso. O que ele pregou? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem
de nós, para que ninguém se glorie. A continuação? Vamos ler lá? Hã? Graça e salvo por meio da fé, se não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 10, para completar aí, diz: porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou para nós praticarmos. Então nós somos salvos pela graça, pelo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Não tinha nada em nós que pudéssemos chegar até Deus e nos tornarmos justos. Então nós somos salvos, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Vocês creem nisso? Amém. Amém? Amém? Tem convicção disso? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós somos feitos justos ou aceitos diante de Deus não é por qualquer coisa que haja em nós, nada disso. Nem a obediência às leis de Moisés, mas pela o quê? Pela pura e soberana graça de Deus. Amém. Essa era a mensagem de Paulo, essa era a mensagem do apóstolo Paulo e também dos primeiros cristãos no primeiro século. Eles pregaram isso, tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra, conforme o próprio Jesus estabeleceu, determinou. Hoje nós cumprimos o ídolo do Senhor essa tarde, uma ordem de Jesus, de pregar o evangelho a toda criatura, não é verdade? E nós anunciamos o Senhor Jesus. E quando nós estávamos lá evangelizando, nós estávamos aprendendo lá com a missionária como abordar as pessoas. Uma das coisas que me chamou muita atenção que ela disse é quando você falar o plano da salvação, você ter aquele aconselhamento para ver se realmente aquela pessoa, aquela criança, aquele idoso entendeu o plano da salvação. Então, quando eu evangelizei, apresentei lá o plano da salvação que Jesus fez, eu falei: e você? O que você entendeu? O que Jesus fez por você? Por que você quer receber Jesus no seu coração? Você reconhece que é pecador? E uma criança falou: eu não, tia. Aí, porque é criança, né? Ela falou que as crianças têm mais dificuldade, então a gente tem que reforçar e repetir, mostrar na Bíblia, né? Mas então, irmãos, olha a importância. Por que eu estou falando isso? Porque aqueles irmãos que foram evangelizados por Paulo, eles tiveram uma interpretação errada. Eles entenderam tudo sobre a justificação da fé. Mas eles tiveram qual pensamento e qual atitude? Porque quando você tem uma interpretação errada, você começa a viver de forma errada. Isso é um perigo. Porque você está lendo uma verdade da palavra, está ouvindo uma palavra verdadeira, só que aí você escuta e entendeu perfeitamente. Quando chega em casa, aí ele tira uma conclusão, tipo, equivocada. Uma conclusão que convém a ele, que convém às vezes. Isso tudo, gente, é por causa da nossa natureza pecaminosa. Por isso que nós temos às vezes essa dificuldade. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém. O Senhor, Ele faz cumprir o propósito dele na minha vida e na sua vida. Amém? Olha o que aconteceu. Essas pessoas que foram evangelizadas por Paulo e que receberam essa carta de Tiago, que acabamos de ler, olha o que elas entenderam. Ela pode entender
que está sendo dito, mas tirar uma implicação que não é verdadeira, que não procede. Olha o que eles entenderam. Já que nós somos salvos, né? Mas eles entenderam errado, tá, gente? Assim, tiraram a conclusão errada. Já que nós somos salvos pela fé, sem as obras, significa então que as obras são irrelevantes para a minha salvação. E que se elas não fazem diferença na minha salvação, uma vez que sou salvo pela fé e não pelas obras, não importa o que eu faça ou deixe de fazer. Então eles estavam pensando desse jeito, então não importa o que eu faço ou deixo de fazer. Se eu ande de acordo com os mandamentos de Deus ou não, porque eu serei salvo de qualquer maneira mesmo. Olha o que eles estavam compreendendo. Porque se Deus quer que eu creia, e que uma vez eu creio, a minha salvação então está garantida pela obra completa de Cristo Jesus, e o meu comportamento, a minha vida, os meus procedimentos, as minhas atitudes não terão nenhum impacto na minha redenção. Olha só, eles entenderam certinho, entendeu? Até que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Na fé, sem as obras. Foi isso que Paulo pregou e é verdade. Tiago aqui não queria corrigir ou consertar o que Paulo falou lá, não. Ele queria corrigir a interpretação errada que aqueles cristãos tiveram, né? Quando receberam o ensino da doutrina da justificação pela fé. Não é difícil, meus irmãos, entender como uma pessoa pode chegar a essa conclusão falsa. Por quê? Porque hoje as pessoas começam, por causa do pecado, começam a querer entender aquilo que convém a ela. Começa a olhar, não é bem assim, sabe? E essa é a segunda razão pela qual Tiago está escrevendo essa carta. Para corrigir uma falsa compreensão que esses cristãos tinham tido na doutrina. Alguns acham que Tiago fez isso de propósito, corrigindo não o ensino de Paulo, mas as implicações erradas que eles tinham tido, sendo evangelizados por Paulo. Essa discussão, irmãos, essa discussão entre fé e obras, tiveram muitos debates. Porque olha como que nossa natureza ela faz. A gente escuta uma coisa e quer fazer assim. Então se é assim, então eu sou salvo pela fé, vamos tirar isso aqui. A gente começa a dividir as coisas, separar as coisas. Isso aqui, beleza, é pra mim. Aquilo ali eu tiro, entendeu? E essa pessoa que tem essa interpretação, talvez não seja por querer ou por querer, ela está com um problema. Porque aí o Tiago veio falar aqui, que a fé, nós somos salvos pela fé, mas acompanhada pelas obras. Somente um salvo verdadeiro, que creu em Jesus, de fato, essa fé veio de Deus para a vida dessa pessoa e ela confessou, produz dentro dela, no interior, uma mudança de vida que externa com obras, com boas obras. Amém. Não são as obras que salvam, não é o que eu faço que salva. A fé em Cristo Jesus, a fé que Ele mesmo nos deu. Nós estamos aqui porque Ele mesmo nos deu essa fé. Não é porque eu acordei um belo dia e disse, olha que legal, eu tenho fé em Deus. Ele que tomou a iniciativa para nos salvar e colocar dentro dos nossos corações essa fé que te capacita a fazer as boas
Mas o que Paulo estava pregando para esse pessoal antes é porque eles achavam assim: eu vou fazer várias coisas, eu vou me flagelar, eu vou fazer tudo que eu posso para chamar a atenção de Deus. E eu vou ser salvo pela minha bondade, porque eu sou muito legal, porque eu faço as coisas. Eles achavam que essas obras, né, iam salvá-las, iam torná-las justas. Mas não é a nossa obra, não é o que a gente faz que a gente é salvo, mas pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. A obra dele, ele derramou o seu sangue precioso para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou. Hoje eu falei lá, né, com a irmã. Aí ela falou assim: o amor de Deus é eterno, que não acaba, para sempre. Às vezes nós decepcionamos com o homem, né? Falei com a moça lá, Lucilene, quando nós estávamos evangelizando. E eu falei assim: olha, as pessoas nos decepcionam, porque nós somos pecadores. Eu e você somos pecadores, carentes da graça de Deus, carentes do amor de Deus. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo, um dia estarão face a face com o eterno, com o amor verdadeiro. Nós não teremos mais decepção, não teremos mais lágrimas, nem choro, nem sofrimento nenhum. Nós viveremos na plenitude. E quando nós retornamos, eu queria até chorar. Sara encheu os olhos de água, né? Porque é uma coisa maravilhosa, é algo sobrenatural. É o que nós cantamos hoje. O Senhor realizou o impossível, o milagre da salvação. Não tinha como, impossível o homem chegar até Deus, mas ele se fez um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Veio demonstrar o seu amor, ele curou, ele nos ensinou a palavra, nos deu ordem para anunciar a palavra dele, e hoje nós recebemos essa fé que veio da palavra de Deus. E aí, irmãos, quais são essas obras então que Tiago está falando? Quais são essas obras que Tiago está falando? A gente sempre associa, quando fala boas obras, a caridade. Não é? Engraçado? Nós vamos fazer boas obras. Aí a gente tem o costume de associar só a caridade. Mas não é isso. A palavra boas obras na Bíblia tem um sentido muito mais amplo. Não é só isso. Também caridade também faz parte, né? Mas muitos grupos, muitos movimentos dentro da igreja moderna, mais ou menos ensinam assim. Olha o que está sendo ensinado. Eles enfatizam muito a graça de Deus. Está errado? Não, a graça de Deus está errada. Mas eles enfatizam a fé na pessoa de Jesus Cristo, a ponto de não exigir dos seus membros o quê? Daqueles que professam a fé, qualquer evidência de mudança de vida, de transformação ou de uma conduta que comprove que esta fé que eles professaram é genuína. Lá nas igrejas, tem muita igreja que é assim, né? Você aceitou Jesus, está dentro da igreja? Beleza, bacana. Não importa se você está pecando, se você está tendo pecado oculto, chega no altar com pecado e assim vai. As pessoas, Deus é amor, nós vivemos pela graça. E não, isso não é verdade. Muitas pessoas lá, que Paulo está escrevendo, tiveram interpretações erradas, mas no nosso meio nós não vamos ter. Amém. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas mentes, nos nossos corações, de forma que não haja nenhuma semente de dúvida, nenhuma semente de engano, e que possamos produzir frutos santos para a glória de Deus, que possamos ser a expressão de Deus, que possamos honrar a Deus nessa terra.
temendo ao Senhor, honrando ao Senhor, servindo ao Senhor, porque a fé que Ele depositou em nós é muito valiosa. E essa fé que está dentro de você, Ele te capacita para fazer boas obras. Ele é o dono da obra. Ele que começou a boa obra em nós, e Ele há de completar. Que nessa noite não haja nenhum desentendimento, interpretação errada, que não tenha no nosso meio nenhuma coisa que venha nos impedir de avançarmos no reino de Deus. Como o pastor falou essa semana sobre a semente que foi jogada, a semente lá que o pastor falou também aqui na quinta, né? Da semente do trigo e do joio. Aí eles plantaram lá o trigo, aí veio o inimigo e colocou a semente do joio, aí cresceu. Nossa, quer que a gente arranca? Não, deixa eles crescer, porque o Senhor é que vai arrancar o joio e separar do trigo. Nós somos o trigo, em nome de Jesus. Amém. Talvez, irmão, seja isso, essa implicação errada sobre a justificação pela fé, que muitos caem no pecado de não sentirem a necessidade de congregar. Eu já sou salvo, pastor, pela fé em Cristo Jesus, pelo que Jesus fez na minha vida. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir congregar. Olha o engano de Satanás. Talvez seja por isso que alguns não sentem a necessidade de servir a Deus. E como nós servimos a Deus? Nós vamos ver aqui várias formas. Deus deu talentos para vocês, para cada um de nós, para servirmos ao Senhor. O nosso Deus é um Deus criativo, um Deus poderoso, maravilhoso. Minha mãe estava falando com a missionária hoje. Missionária, eu não sei ler. Aí eu falei assim, mas você evangeliza muito mais do que quem lê, mãe, que o Senhor te capacita. E ela decora os versículos, né? Eu falei assim, mãe, aí você tem que aprender a usar os versículos certos. Ela fala assim, a mulher sabe onde fica a sua casa, o salário do pecado é a morte, mas a palavra está sendo semeada, não é verdade? Ela não vai voltar vazia, Ele vai fazer o que apraz, o Senhor vai fazer, né? E precisamos, irmãos, estar alicerçados na Santa Palavra, no Evangelho da Graça, no Evangelho verdadeiro. Que essa palavra seja confirmada no seu coração, na sua mente, para nos ajudarmos a vivermos de maneira santa, em obediência, no mundo em que estamos tendo tantas influências malignas. Nos ajuda, Senhor, a termos uma visão mais clara sobre essa verdade, que porventura, se alguém aqui ainda tem dúvida a respeito desse assunto, que a palavra de Deus, ela mesma faça obra na sua consciência e no seu coração, que o Espírito de Deus realize a vontade dele em nós, em nome de Jesus. Irmãos, olha lá no versículo 14 de Tiago. Vamos entender qual é o problema no versículo 14. Leia aí o versículo 14 para nós, fazendo favor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha só, aqui Tiago está introduzindo uma questão que ele vai tratar aqui nessa carta. A questão aqui não é a fé daqueles irmãos. A questão aqui é a pessoa dizer que tem fé. Olha lá, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser? Ele não está questionando a fé da pessoa, se ela está ou não é. Ele está questionando aquilo que a pessoa diz. Ela diz ter fé. Está questionando isso. A questão aqui é que as pessoas pensavam que só pelo fato de dizer, de confessar, professar a fé em Cristo Jesus, declarar que criam em Jesus, era o suficiente para salvá-los.
A pergunta de Tiago é essa: qual é o proveito disso? Qual é o proveito de alguém fazer a sua declaração de fé em Cristo se ela não tiver obras, comportamento, atitudes que mostrem essa declaração de fé realmente ela é genuína e verdadeira? Qual que é o proveito, irmãos? Vocês podem responder. Qual que é o proveito? A pessoa dizer que é crente e não ter nada que evidencie que ela realmente foi salva. Que proveito que vem? O que vocês acham? Pode falar, gente. Nenhum. Ele faz uma pergunta já sabendo a resposta. Isso chama retórico. Não é isso, pastor? Pastor sabe dos negócios de português. Então, note que ele não está desprezando a confissão, a declaração de Jesus. Que a gente faz para Jesus. E nem poderia. Por que não poderia? Vamos ler lá em Romanos 10, 9. Alguém pode ler? Tiago não está desprezando a confissão que a gente faz, a declaração que a gente faz em Jesus Cristo. Porque não pode acontecer isso. Porque Jesus nos ensinou a declarar com a nossa boca, né, a nossa fé em Jesus. Com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Então, se confessar com a sua boca. Então, Tiago não estava aqui desprezando essa confissão pela boca que a gente faz, tá? A correção aqui é para as pessoas que fazem isso e pensam que a vida cristã e a redenção se resume em uma mera profecia. Quando Jesus, Paulo e os demais outros homens, falaram da necessidade de confessar Jesus, confessar a sua fé em Jesus, estava implícito que essa declaração, essa confissão, partiria de um coração regenerado, de uma vida que já foi tocada e mudada pelo Espírito Santo de Deus. E que era então só apenas uma expressão externa de alguma coisa interna que já havia acontecido no coração da pessoa. A questão dessa que Tiago estava falando é que eles não viam qualquer relação entre a declaração da sua fé e a mudança interior, traduzido em boas obras e assim por diante. Por isso que ele pergunta no final: pode acaso semelhante fé salvar essa pessoa? Pode? Só ela declarar? Não pode salvá-la. Será que isso é simplesmente dizer que é membro de uma igreja, simplesmente que ela batizou, mas não tiver um comportamento diferente, o fato que ela foi batizada ou confessou Jesus, isso é suficiente para salvar essa pessoa? Se não tiver essas boas obras, que proveito? Nenhum. Não pode. Que declaração de fé em Cristo, a declaração de fé em Cristo que não for acompanhada de obras, ela não é útil para a salvação. A pessoa que diz ter fé em Cristo e não tem uma vida compatível, ela não está salva na verdade. É perfeitamente possível pessoas fazerem declarações de fé em público e em particular, mas não ter sido regenerada, não terem sido convertidas. Como diz o meu Ruel, elas foram só convencidas, mas não convertidas. É por isso que as obras entrou em cena como um indicador de que a pessoa de fato ela foi regenerada e que ela foi salva, a sua vida foi transformada, que a sua declaração de fé em Cristo Jesus é de fato genuína. E aí, para corrigir essa má interpretação, ele usou 4 argumentos. O primeiro argumento
ele faz uma analogia, uma comparação, tá? Que é feita aqui. E naquele tempo poderia acontecer frequentemente, como também pode acontecer no nosso tempo, não é impossível. Mas vamos imaginar que nós estamos aqui na igreja, aqui tem os membros abençoados, e dentro da igreja, membro da igreja, tem uma pessoa que não tem roupa e não tem comida. Aí você chega e fala: que o Senhor te vista, te aqueça, que o Senhor te abençoe para que você consiga comer. Tá? Vai em paz, irmão. Misericórdia. É igual a irmã falou lá no evangelismo. Aquele negócio me tocou, viu? Ela falou assim, que a gente louvou, nós somos trabalhadores. Aí nós declaramos nessa canção que Jesus teve compaixão. Aí ela perguntou: vocês estão vivendo o que vocês estão cantando? Foi lá assim, ó. Porque nós temos que ser como Jesus, ter compaixão. Se uma pessoa chega e fala que não tem roupa, não tem o que comer, e você fala assim: vai em paz, minha filha, não faz nada. Tá vendo as obras aí? O que adianta você falar que tem fé em Cristo Jesus se você não parece com Jesus? Você não faz nada que Jesus te mandou fazer com a sua vida, com as boas obras, né? E ele, então, Tiago, imagina isso, né? Essa situação de ter um irmão e a gente acabar dizendo isso, mas aqui não acontece isso não, em nome de Jesus. Que proveito disso? A pessoa fala isso, mostra uma falsa piedade, quando não significa nenhuma renúncia, não tem nenhum sacrifício, nenhum compromisso. Senhor, palavras bonitas, não faz nada. Que proveito disso, Senhor? Deus não pode aquecer um irmão? Será que Deus não pode fazer isso? Será que o Senhor não pode fazer o sobrenatural e dar comida para essas pessoas? Ele pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Se ele quisesse, como ele fez com Elias, de mandar, os corvos levarem pão para Elias, Deus pode fazer isso. Mas não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus age. Deus age através de causas secundárias aqui neste mundo. Milagres é uma exceção. Existem milagres, sim. Mas o meio normal de Deus fazer essas coisas é através dos próprios meios e recursos que Ele estabeleceu. Ele vai saciar a fome do irmão, a necessidade do irmão, através dos demais irmãos. Amém. Através de você, através de mim. É assim que funciona. Amém. Então, da mesma forma, é uma declaração de fé. Eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que não é seguida por obras. O que vale? Que proveito? Vale tanto. Essa fé deles vale tanto quando você disser ao pobre que vai em paz e se farte e aqueça, e você não faz absolutamente nada por ele. Em outras palavras, essa declaração não vale nada. Esse foi o primeiro argumento que Tiago utilizou. Que Deus usa ou age da mesma forma que Deus usa e trabalha através de meios. A declaração de fé, ela tem que ser acompanhada de evidências para que se perceba que ela é verdadeira. Porque tem muita gente iludida e enganada. Tem pessoas que estão na igreja, fazendo tantas coisas, mas não foi regenerado. Ou pessoas que vêm para a igreja por motivos que não são o verdadeiro. Eu vou para a igreja para conquistar um namorado, porque eu gostei daquele lugar lá, e fico. Mas a verdadeira fé, ela se evidencia através de obras. Então,
A conclusão de Tiago no primeiro argumento está no versículo 17. O que Tiago concluiu aqui no primeiro argumento está no versículo 17. Alguém pode ler? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé é uma fé morta. Agora o segundo argumento está no versículo 18. O que ele diz aí no versículo 18? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostrar-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então o que ele fez aqui? Ele pegou, fez umas perguntas, não foi? É como se tivesse uma pessoa aqui do lado dele imaginária, que não tem o mesmo pensamento. Aí ele fala assim, aí Tiago fala para essa pessoa imaginária. Tu tens fé, né? E eu tenho as obras. Aí fala para a pessoa imaginária. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei as minhas obras, através das minhas obras, a minha fé. Entendeu? Isso aí tem uma palavra aí que chama diatribe. É o recurso que as pessoas utilizam para chamar a atenção do público, fazer uma discussão com uma pessoa imaginária. Tá bom? Então, olha só. Aí ele diz assim, agora, aí beleza. Essa foi aí o segundo argumento de Paulo. Vamos passar, que senão o tempo não vai dar. Vamos para o terceiro. O terceiro argumento é o quê? Vamos ler aí no versículo 19. Pode ler, irmãos, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Deus é um só. E é uma declaração, irmãos, baseado lá no Deuteronômio, tá? Os judeus e os cristãos, né? Eles declaravam, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa era a declaração básica de fé do judaísmo e depois foi para o cristianismo. Lembrando que quando o cristianismo surge, todo mundo naquela época era politeísta. Então eles acreditavam em muitos deuses. Então, quando uma pessoa falava, há um só Deus, naquela época, é porque realmente a pessoa compreendeu. Mas aí, hoje, é complicado só você falar que há um Deus. Olha só, se a pessoa falar assim, Elaine, eu creio no Senhor Jesus como Filho de Deus, o único Deus. Nos nossos dias é complicado, porque essa pessoa pode falar, que Deus, a gente pode questionar, que Deus é esse? Jesus. Como que é esse negócio aí? Por isso que a missionária falou sobre o aconselhamento. Porque as pessoas têm... Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, mas qual Deus? Que hoje está tendo tanta... O Evangelho, né? Está sendo tão deturpado que o pessoal já não sabe mais o que Deus está falando, né? Parece que o nosso Deus não é o mesmo Deus que as pessoas estão pregando. Vocês têm essa sensação? Eu tenho essa sensação. Por isso que eu cheguei na irmã e falei assim, Maomé, né, não é Deus. Allan Kardec não é Deus, né? Buda não é Deus. Falei com ela. Eles morreram e estão na sepultura lá. Mas o nosso Deus, ele ressuscitou. Essa é a razão da nossa fé. Amém? Amém. Vamos para... E aqui, aí ele falou, se você acredita que Deus é um só, faz muito bem. Até o diabo crê. E nós cantamos isso hoje, né, pastor? As nações tremam as nações. O que significa isso? Olha a outra obra
que Deus quer que nós produzimos? Temor. O diabo, ele creu em Jesus e tem uma diferença de muitos crentes por aí. Além de crer que Deus é o único Deus, ele ainda treme. Essa é a evidência da declaração do diabo. Ele declara que Jesus é Deus e ainda treme. Ele sabe do juízo. Ele sabe que ele vai ser condenado. Quando Jesus curou aquele homem que era endemoniado, que vivia no cemitério escravizado, aí Jesus expulsou o demônio. Os demônios falaram assim, não. Aí falou assim, não. Eles reconheceram Jesus. Não, agora não, Jesus, vocês veem logo agora perturbar a gente. Não chegou a hora, que é o final, né, o juízo. Mas a gente fala do juízo. A gente fala que Jesus virá. As pessoas não temem. Aí eu pergunto para mim e para você, se nós temos uma fé genuína em Cristo Jesus, a nossa vida tem que evidenciar com as obras. Tem gente que peca, não sente nada. Eu estava falando com o Elton, eu falei assim, todos os dias eu tenho que me avaliar se realmente eu sou salva. Não é colocando dúvida, mas de vez em quando a gente tem que colocar em xeque se realmente a gente é salvo. Ah, o Elton, não, Elaine, você está mudando, você tá nas mãos do oleiro. Eu falei, mas eu tenho que mudar. Porque senão o negócio está estranho. Porque se a gente não sente nada, a gente peca, está ouvindo, eu não iria para o evangelismo, a gente já tinha combinado. Mas a mulher, não é porque eu não quero, né, evangelizar, é por causa de outra circunstância. Mas quando ela falou assim, é uma ordem a gente evangelizar. Aí eu pensei, nossa, posso deixar de ir? Não, eu tenho, mas eu vou evangelizar. Se o El decidisse ir embora, eu ia pegar e evangelizar. Eu ia lá na minha rua mesmo. Mas Deus provou que a gente estivesse lá, como a Sara falou, de evangelizar. Então, se a gente não sente nada, tem alguma coisa errada, porque o diabo é mais crente do que muita gente aí, né? Vamos para o quarto argumento, irmãos. Ele usa o exemplo de Abraão, que é um exemplo bom para nós também. Está no versículo 20. 21, desculpa. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Irmãos, Abraão, ele creu em Jesus pela fé. Porque Jesus, como assim, Elaine, Abraão creu em Jesus? Como assim, né? Lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus fez uma aliança. 17 não, desculpa. No capítulo 12, Deus chamou Abraão, certo? E fez promessas e aliança para ele. No capítulo 15 de Gênesis, Deus refaz as promessas e diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Então Abraão foi declarado justo por Deus porque ele creu naquilo que Deus tinha dito, que seria chegado, que ia vir, né, alguém que seria bendito de todas as nações da terra. Ele estava falando de quem? Estava apontando para quem? Para Jesus. Então Abraão, ele creu em Jesus, mas ele olhou para frente. Nós cremos também em Jesus, nós olhamos para trás. Aí, Abraão já tinha sido convertido pela fé, ele declarou e ele creu. Mas essa fé que ele declarou foi aperfeiçoada quando ele, lá no versículo 17, quando Deus diz para ele entregar o seu filho. Eu não sou mãe ainda, se Deus permitir eu ser, né? Mas se eu for, glória a Deus.
Se eu não for, glória a Deus também. Mas imagina, você está desejando ter um filho, teu filho amado, e Deus falar: me entregue o seu filho em sacrifício. Como uma pessoa que só apenas declara é capacitado para fazer tal obra? Não tem como. Então, Abraão, ele foi capacitado para poder ir lá e sacrificar o filho dele. Mas aí o anjo falou: não faça isso não. Não faça isso não. Né? Abraão deu o seu melhor. Ele renunciou e não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. Então as obras aí não é só fazer caridade. A obra aí é você temer a Deus. Tremer diante de Deus. É você renunciar a ponto de entregar aquilo que Ele está te pedindo. Talvez é algo que você não quer abrir mão, mas o Senhor está pedindo. Senhor, me capacita. Algo que eu desejava muito era ter uma família. E aí uma irmã falou assim: mãe, eu acho que você não vai casar. Você vai... Aí eu achava que eu ia ser tipo Jeremias, que ela falou assim uma vez no culto: você vai ser igual Jeremias. Meu Deus do céu, eu não vou casar. Aí ela falou assim: olha, Elaine, se Deus não quiser que você case, você vai continuar servindo a Deus? É claro. Porque nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E quem faz isso é o próprio Espírito Santo de Deus. Não é porque olha. Mas nós temos que nos esforçar. Esforçar em qual ponto, Elaine? Nos santificando, buscando a palavra de Deus, que alimenta, que fortalece a nossa fé, para que possamos fazer boas obras, que glorificam o Senhor, em sacrifício, servindo uns aos outros, servindo a igreja, levando a palavra de Deus, seja na favela, seja na cadeia, seja no hospital, não importa, se o Senhor te chamar para ir, você vai, porque a sua fé te capacitou para fazer boas obras. E ele também deu um exemplo de Raabe, para nós terminar, já passou o nosso horário. Uma prostituta. Ele usou um homem muito requisitado, né? O pai da fé. E agora usou Raabe. O que ele quis dizer com isso? Não importa. Aleluia. Se é o mais alto, se é o mais baixinho. Nós estamos tudo no mesmo patamar. Aleluia. Irmãos, que nós possamos ter essa fé salvadora, que é acompanhada de amor e de boas obras. A fé verdadeira nunca vem isolada. Ela vem com mudança de vida, Senhor. Disposição, Senhor, para servir a Ti, de amar ao próximo, de ter temor, de pecar diante do Senhor, de ser capacitado de renunciar em obediência ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, que eu quero orar por cada um de nós, agradecendo a Deus por essa fé que Ele mesmo nos deu. E que essa fé genuína dada por Cristo, por Deus, o único Deus, nos capacita para fazer boas obras. Que quando a nossa natureza pecaminosa venha soprar nos nossos ouvidos, para a gente desanimar, para a gente olhar para trás, ou até mesmo desanimar no meio do caminho, ficar encarcerado dentro de casa, no conforto do nosso lar. Muitas vezes, Senhor,
para o Senhor, de glorificação ao Senhor. Quando o Senhor voltar, nós ofereceremos a Ti aquilo que o Senhor confiou a nós, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória. Aleluias, eu quero agradecer por essa oportunidade. O Senhor abençoe nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus. Que esta palavra venha de encontro aos nossos corações, que possamos voltar para nossas casas, nos ajoelharmos como família, reconhecer, Deus, será que realmente somos salvos? Senhor, não desista, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos produzir essa fé, Senhor, que nós declaramos, produzir boas obras para o Senhor, em nome de Jesus, não apenas de palavras, mas de toda a verdade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.